2 Coríntios capítulo 10. Segundo Coríntios capítulo 10, versículo 4, quem encontrou, diga amém. Vamos ler aqui então. As armas com quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Como está ali na tradução árabe, anulando nós sofismas. Versículo 5. Destruímos os argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. E levando todo pensamento a quem? A Jesus. Irmãos, preste bem atenção. Nós vamos falar nesta noite sobre algo muito importante, que poucos não prestam atenção, sobre cuidar da sua mente. Fala assim comigo: cuidar da mente, cuidar dos meus pensamentos. Você veja que o apóstolo Paulo, ele fala em 2 Coríntios, para a igreja de Corinto, sobre a questão das armas que nós temos. As armas que nós temos não são humanas, carnais. São armas poderosas em Deus. Nós não usamos argumentos humanos, força humana, estratégia humana para vencer alguma coisa. Todas as nossas armas que nós temos hoje, que outrora nós usávamos com a nossa força, nós não usamos mais. Hoje, as armas que nós temos são armas de Deus, que Ele entregou para nós, para derrubar o quê? Fortalezas. E essas fortalezas, aonde que elas se levantam? Na nossa mente. Preste bem atenção. Tudo começa aqui na mente. Eu não sei o que você está pensando agora. Nem imagino o que está passando pela sua mente. Mas eu tenho certeza que alguma coisa você está pensando agora. E o apóstolo Paulo fala assim, que com estas armas nós podemos dominar todo o pensamento humano. Nós podemos também, como diz aqui na palavra do Senhor, no versículo 4, que elas são poderosas para destruir sofismas. Sofismas, fala comigo, sofismas. O que seriam essas sofismas? São enganos do diabo. Enganos que ele tenta lançar na sua mente. Mentiras. E nós temos que ter o discernimento, muitas vezes, que muitas vezes nós estamos criando fortaleza na nossa mente por enganos satânicos, por mentiras. Por exemplo, tem coisas que nem está lhe acontecendo ainda, nem aconteceu, você já está pensando que vai acontecer. O futuro nem chegou ainda, você já está imaginando o que vai ser. Muitas vezes nossos caminhos, eles acabam sendo por aquilo que eu penso. Nós vamos ver aqui que aquilo que nós pensamos transforma ações, comportamentos. Tem coisas que nem está acontecendo, mas muitas pessoas que às vezes o diabo ele vem com seus sofismas, seus enganos na sua mente, com aquelas mentiras, faz você sentir coisas que não é verdade. Então a mente, ela pode te enganar. A mente é onde o inimigo trabalha
na vida de muitas pessoas. Uma coisa que o diabo não consegue fazer é ler os nossos pensamentos. Se aparecer alguém dizendo que é profeta e falar que sabe o que você está pensando, por favor, isso não é de Deus. Porque nenhum homem é capaz de saber o que eu e você estamos pensando. Somente um que sabe o que eu e você estamos pensando agora. O Senhor. Fala assim, glória a Deus. E como o que nós pensamos pode determinar a nossa vida amanhã. Fala assim comigo, o que eu penso pode determinar o meu futuro. Tem pessoas que por sofismas do diabo acabou se estragando muita coisa na sua vida. O diabo levando a sua mente, ou seja, deixando ela cativa. E uma das coisas que o inimigo não quer é que eu e você mudemos a nossa maneira de pensar. Lá no livro de Jeremias, capítulo 4, versículo 14, se você puder acompanhar comigo, Jeremias capítulo 4, versículo 14, vai dizer assim, na Bíblia NVI, Jeremias 4, 14. Quem encontrou vai dizendo glória a Deus. Jeremias capítulo 4, versículo 14, vai dizer assim, ó Jerusalém, lave o mal do teu coração para que você seja salva. Até quando você vai acolher projetos malignos no seu íntimo? Olha como está escrito lá no telão. Lave o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que você seja salvo. Até quando você vai hospedar contigo os teus maus pensamentos? Na Bíblia NVV vai dizer, até quando vai permanecer isto no seu pensamento? Até quando? Na Bíblia NVI vai dizer, até quando você vai acolher esses projetos malignos aqui no seu pensamento? Então nós podemos ver que nós podemos aqui na nossa mente abrigar e acolher. Fala assim comigo, abrigar e acolher. Quando nós acolhemos pensamentos malignos aqui na nossa mente, é aí onde vem a causa de muitas pessoas sofrendo hoje, principalmente. Tem pessoas que sofrem de crise de ansiedade, não é exatamente às vezes por excesso de futuro, mas por abrigar pensamentos de coisas que às vezes nem está acontecendo dentro do casamento, mas ele está abrigando dentro da mente. Porque o inimigo faz o quê? Pum, vai lançando enganos. Olha, fosse você não acreditava. Fosse você não acreditava nessa pessoa que está com você. Olha como é que estão olhando para você aquela pessoa. E eu acho que estão falando mal de você. Olha como é que aquela pessoa, ela se comporta na sua frente. Parece que ela não gosta de você. Como alguém pode uma vez ter chegado para mim e dizer assim, olha, o senhor não gosta de mim. Mas como que alguém disse que eu não gosto de você? Não. Então da onde veio isso? É que eu penso. É o que eu penso. E hoje muitas pessoas podem estar escravas pelos seus pensamentos. E aqui a Bíblia vai dizer assim, olha, até quando você vai acolher esses projetos malignos em sua mente? Até quando? Vamos falar de uma outra maneira? Até quando você vai sofrer com esses pensamentos? Até quando você vai pensar que você, na sua casa, ninguém gosta de você? Até quando você vai pensar que você nunca vai chegar aonde você quer, porque você já tentou de tudo e não consegue?
E pessoas estão acolhendo esses pensamentos na vida dela, aonde começa a surgir o quê? Crises. E essas crises que vêm da alma, tudo começa aqui. Tudo começa aqui. E quem é que lança muitas vezes esses pensamentos em você? O diabo. Olha para o teu irmão e fala assim: fique atento. O inimigo quer te atrapalhar, até dentro da igreja. Por favor, eu não estou mandando você falar isso para o teu irmão, porque alguém está conversando alguma coisa parecida. Mas você sabia que até dentro da igreja, o inimigo tenta tirar a nossa atenção? Lançando pensamentos, fazendo você se preocupar por algo que você deixou lá fora. Mas enquanto você está aqui, eu te garanto que Deus está trabalhando em teu favor. Só que muitas vezes, quando nós ficamos acolhendo nossa mente, e aonde começa aqueles pensamentos repetitivos, mas pensamentos o quê? Maus. E uma coisa que muitas vezes, quando uma pessoa consegue, ela só acolhe pensamentos agressivos, ela nunca consegue ser gentil com alguém. Muitas delas. O pensamento, Deus tem pensamentos bons ao nosso respeito, mas muitos têm pensamentos de mal. Alguns têm pensamento de morte, mas Deus tem pensamento de vida. Alguns têm pensamento de derrota, mas Deus tem pensamento de vitória. Não, vou falar de novo. Alguns têm pensamento de derrota, mas o Senhor tem pensamento de... Alguns têm pensamentos de que algo ruim pode estar acontecendo, e o que Deus está pensando está acima daquilo que você pensa. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Guarde isso no teu coração. Jeremias 29, 11. Eu vou falar e vocês repetem comigo, ok? Porque eu sou o que conheço. Os meus planos sobre vocês, diz o Senhor. Agora fale bem alto que eu vou repetir. Planos de bem. Não é plano de sofrimento. Eu vou te dar aquilo que você deseja. Um futuro de paz em sua própria terra. Aleluia! Veja, abra comigo agora a sua Bíblia, se você puder, rapidamente, sem perder tempo, vamos lá, voando. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Como é que começa o processo de renovação da nossa mente? Romanos 12, versículo 2. Quem encontrou, diga amém. Vamos lá. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de quem? Fala assim comigo. Eu não posso imitar as condutas do mundo e nem do homem, mas eu tenho que mudar os meus pensamentos, o meu comportamento. Fala assim comigo. Eu não posso me conformar com as coisas que eu vejo ao meu redor. Eu fazendo assim, eu fazendo assim, a minha mente começa a renovar. Veja só, ele está dizendo aqui numa outra tradução, mas deixem que Deus os transforme
por meio de uma mudança em seu modo de pensar. Ele fala: não imite os costumes e comportamentos deste mundo. Muitas pessoas acabam imitando os comportamentos errados de pessoas, acabam vendo, acabam traindo, trazendo para si aquilo que Deus não tem. E o apóstolo Paulo está dizendo assim: olha, não imite isto que não é o que Deus tem para você. Você é diferente. Você não é igual a esses. Mas para que você tenha uma renovação de mente, de pensamento, você tem que ter uma mudança radical na sua vida. Chega. Eu não sou esta pessoa que o diabo quer que eu seja. Então, se a mente ela é tão importante, então por que Deus ele fala para nós que nós temos que renovar a nossa mente, o nosso pensamento? Em Efésios capítulo 4, versículo 23, Efésios capítulo 4, versículo 23, rapidamente, se você puder abrir, venha junto comigo. Efésios capítulo 4, versículo 23. Na Bíblia NBV vai dizer assim: agora as suas atitudes e seus pensamentos devem ser constantemente renovados. Renovados. A partir de hoje, a minha mente não é depósito de mentira de Satanás. Às vezes ficamos vendo tanta coisa que não presta, assistimos tantas notícias que não edifica, e o diabo vai trabalhando aonde com essas coisas? Fala-se comigo, na mente. Às vezes assistimos séries, filmes, apesar que eu não assisto, mas eu vejo muitas pessoas que assistem séries, filmes, que não traz nenhum tipo de mudança, de renovo. Muito pelo contrário, essas séries, muitas vezes filmes, de repente tem cenas de agressão, cenas malignas, e para onde vai o que ele está assistindo? Dos olhos vai para onde? Para a mente. Eu lembro quando eu era criança, de criança para adolescente, tinha aquele filme Sexta-feira 13. Fred Krueger, o homem da serra elétrica. Eu lembro daqui quando tinha esse demônio, ele aparecia no sonho das pessoas. E quando minha mãe ia dormir, eu colocava para assistir esses filmes de terror. Quando aparecia o homem da Sexta-feira 13, ele ia aparecer, sabe o que eu fazia? Eu cobria a cabeça com o cobertor. Eu ficava com medo. E quando assistia esse homem que aparecia no sonho das pessoas, eu estava lá, assistindo na televisão. Quando ele aparecia, eu... Aí passou a cena, só que eu ia dormir. Eu sonhava aquilo que assisti. Por quê? Porque através daquela cena, o diabo trabalhou na minha mente. Tudo começa pelos nossos olhos e vai para a mente. Nós temos que tomar muito cuidado. Muitas vezes, aquilo que você muitas vezes está, não estou falando sobre televisão, que pode, que não pode, eu estou dizendo de experiências que eu tive, que não trouxe renovação nenhuma na minha vida, muito pelo contrário, piorou. E aqui nós estamos dizendo assim, olha, as nossas atitudes têm que mudar e os nossos pensamentos também têm que mudar, para que constantemente sejam renovados. Tem alguma coisa que você, aonde você está, aonde você pisa, aonde você vai, atrapalha você. E Deus está dizendo assim, olha, preste bem atenção, as suas atitudes têm que mudar hoje. Os seus pensamentos têm que ser renovados todos os dias. Oh, glória a Deus, aleluia. Peraí, não é coisa de pastor que eu estou falando. Escute uma coisa, eu aprendi uma coisa com Deus. Me pergunte o quê? Uma mente renovada muda o ambiente. Eu aprendi isso com Deus. Quando a nossa mente está renovada,
o que não era belo passa a ser belo. Por quê? Mudou o quê? A nossa mente. E o diabo, ele quer que você fique pensando, você aqui dentro da igreja, você está ouvindo a palavra, mas será que você vai conseguir aquele emprego, aquele negócio? Transformai-vos a vossa mente, renove a nossa mente. Nós estamos falando de algo que vai libertar o quê? O pensamento. Se eu entrar naquele lugar, se eu for trabalhar naquele novo emprego, e acontecer a mesma coisa, olha aí, olha como está a sua mente. Eu não fico naquela empresa, eu peço demissão porque eu não vou sofrer de novo. O inimigo, ele faz o que quer com os seus pensamentos. Porque muitas pessoas não param em relacionamentos, não conseguem ter nenhum tipo de amizade. Porque o diabo trabalha na mente. Geralmente pessoas que não conseguem ter mudança de mente, muitas vezes elas vão se isolando. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Como moldar e controlar o que passa pela minha cabeça. Você quer saber? Eu quero a partir de hoje controlar o que passa pela minha mente. Fala assim comigo, eu quero aprender a controlar o que passa nos meus pensamentos. Coloca a mão assim na tua cabeça e fala assim, se eu pensar alguma coisa que não é de Deus, na mesma hora eu vou dizer, eu repreendo este pensamento em nome de Jesus. Está andando na rua, dá uma mexida na cabeça, está repreendido, em nome de Jesus, sai. Vão pensar que você é meio esquisito. Pensou? Pastor Donizete andando pela rua e fazendo assim? Oxe, está acontecendo com esse homem? Está entrando no manto na rua? Brincadeira. Mas nós podemos sim, se vem algum pensamento que não é de Deus, quer nos tirar a paz, quer nos tirar a alegria, o que eu faço? Já esqueceu. Vou falar de novo. Repete comigo, eu repreendo esse pensamento, essa mentira do diabo, em nome de Jesus. Então, peraí, se eu estou andando na rua, se eu estou em algum lugar, estou num trabalho, de repente o inimigo vem com seus sofismas, seus enganos, eu vou fazer o quê? Quero ver se você vai fazer. Filipenses capítulo 4, versículo 8, diz assim, finalmente, você quer saber o que você deve pensar? Então vamos lá. Finalmente, irmãos, vamos pensar tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que o diabo faz? Que você pense naquilo que não é verdadeiro. Tenta lançar mentiras. Ele tenta colocar na sua mente coisas que não são puras. Faz você ficar vendo coisas que não são puras. Para que o seu pensamento ele possa dominar. E aonde quantas pessoas estão hoje vivendo cativas, não tem paz, porque não sabe que os problemas maiores estão vindo da onde? Da mente. Pergunte para o teu irmão, o que será que você está pensando agora, hein? Fala para ele, não me fala, por favor. Efésios capítulo 5, versículo 12, vai nos dizer assim, Efésios 5, 12. Quantos versículos bíblicos, né? Efésios 5, 12. Porque o que eles fazem em oculto, só referir é vergonha. Escute aqui, olha para mim. Deixa na tela isso aí. O que eles fazem em oculto?
só de eu falar é vergonha. Você sabe de alguma coisa errada de alguém? Você sabe de alguma coisa que alguém fez e está fazendo? O diabo quer que você fale para que contamine a sua mente e a mente de outra pessoa. Então ele está dizendo assim, só o que eles fazem é oculto, só de referir já é uma vergonha. Eu fiquei sabendo. O irmão não quer saber de nada. Tem pessoas quando ele fala assim, fiquei sabendo, ele limpa até os cantos da boca. Por que será, né? Por que será que ele limpa? Não é nada, porque às vezes ele está com sede, veja lá. Agora veja, quando nós deixamos nos levar, como está aqui nesse versículo 5 de Efésios 5:12, isto que muitas vezes é impuro, nós referimos àquilo, nós estamos contaminando a nossa mente. Tem muita coisa que você tem visto, tem muita coisa que você tem assistido. Sabe o que Deus está dizendo para você? Vamos mudar a maneira de pensar. Em alguns momentos da minha vida e da minha esposa, dias difíceis que já passamos, muitas vezes eu presenciei minha esposa, eu entrava no quarto, ela estava com o celular, volume bem alto, tocando louvor. E quando eu vi ela tocando louvor, eu já entendi. Ela não estava deixando o diabo encher a mente dela. Porque quando nós ouvimos louvor, quando alguma coisa quer atrapalhar, aqui nós estamos dizendo, nós estamos pensando nas coisas do alto. Provérbios capítulo 4, versículo 23, Provérbios 4, 23, diz assim, se você quiser acompanhar, Provérbios 4, 23, eu vou ler na tradução NTLH. Quem for encontrando vai glorificando o nome de Jesus. Fala assim, Jesus, obrigado. Fala assim, a tua palavra tem poder. Deixa eu pegar uma outra tradução aqui. 4. Guarda o teu coração. Sobre tudo que deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Na tradução NTLH vai dizer, tenham cuidado com o que você pensa. Olha para o teu irmão e fala assim, cuidado com o que você pensa. Fala assim, o que você pensa vai dirigir os seus passos. De repente não é para você ir embora de tal lugar, mas às vezes está pensando errado e você acaba indo. De repente não era Deus mandando você sair de tal lugar, mas o seu pensamento estava dizendo que era para fazer aquilo. E muitas vezes você está sofrendo porque a sua mente contaminada como estava te fez tomar uma decisão. De repente não era para você ter pedido demissão daquele lugar que você estava. Você tinha que esperar no tempo do Senhor. Mas a sua mente, contaminada por sofismas do diabo e enganos, te fez pedir demissão. De repente não era para você ter mudado daquele endereço, mas você mudou porque você não aguentava olhar para aquela pessoa e de repente a pessoa nem estava falando nada de você mais, mas só que o diabo ficava lançando na tua mente, em vez de você pensar naquilo que é do alto, aquilo que renova os teus pensamentos, mas você fez o quê? Você não guardou o que você pensou. E o que nós pensamos ou vai nos levar para um caminho certo,
ou vai nos levar para o caminho errado. Você está vendo o perigo do que nós pensamos? É muito sério. Lá em Deuteronômio capítulo 2, versículo 3, o Senhor vai dizer para aquele povo: já faz muito tempo que vocês estão andando sem rumo. Agora vão para a direção do norte. Fala assim comigo: já faz muito tempo que você anda sem direção. Quando a pessoa está com a mente toda atrapalhada, pensamentos errados, ele não tem direção, ele não tem foco. Ele fica rodeando um monte. Monte é aquela mesma situação. Todo dia falando a mesma coisa. Todo dia falando o mesmo problema. Mas a minha vida é isso. Ah, mas aquela tal pessoa, mas aquilo. E Deus está dizendo assim: sai deste monte. Quanto tempo da tua vida você perdeu? Sabe quanto tempo Israel perdeu? 40 anos. E Deus vai dizer assim: era para ser 11 dias, levou 40. E nem chegaram aonde deveriam chegar. Está vendo? Tem tanta coisa que era para ser mais fácil da tua vida, mas o inimigo tem aprisionado o teu pensamento. Às vezes somos nós que complicamos tudo. E Deus está dizendo assim: ei, acorda. Vocês estão tanto tempo rodeando este monte, este sentimento. Tanto tempo dessa forma. E o Senhor está aqui nos falando esta noite. E eu pergunto para você que está aqui: quanto tempo você fala do mesmo assunto todo dia? Quanto tempo você fala da mesma coisa todo dia? Poxa vida, Deus já te falou o que é para fazer, mas você fica teimando rodear esse monte? Vamos! Deus está te dando um norte hoje. Olha para o teu irmão e fala assim: irmão, a partir de hoje, Deus vai te dar uma direção. Mas nós às vezes somos como crianças, né? Nós queremos que alguém venha, pega na nossa mão: vem cá, filhinho, vamos lá que eu vou te mostrar para onde você... Deus está dizendo assim: eu estou te dando um norte. Para de perder tempo com aquilo que não edifica a tua vida. Esse pensamento dizendo: ai, por que a minha vida está assim? Ah, por que isso? Ai, acho que a minha vida está desse jeito. Ai, acho que é porque fizeram tal coisa para mim. Ah, eu já sei. Aquela pessoa tem um olho grande. Se ela tem um olho grande, o problema dela. Já sei. Aquela pessoa tem inveja de mim. É porque você é muito bonito. Mas tem uns crentes que tudo para ele é macumba. Não é, bispo? Tudo para ele é alguém que fez um trabalho. Tem gente que vem e fala assim para mim: ah, não sei quem orou por mim e falou que era trabalho. Eu falei: desfez? Não. Orou. Eu falei: peraí. Se Deus mostra para alguém ou para mim se tem alguma coisa contra a tua vida, eu vou orar para cancelar isso da tua vida. Eu não vou ficar inventando oração, inventando coisas para poder te alegrar. Uma certa vez, eu nunca vou esquecer disso. Uma certa vez uma senhora, ela falou assim para mim: tem uma pessoa que tem tanta inveja de mim. Eu falei: é. Às vezes até meu cabelo fica esquisito. Você entendeu, né? Eu falei: sério? Eu falei: tá. O senhor pode orar por mim? Eu falei: pelo cabelo? Não, por mim. Eu falei: ela falou: não, porque essa pessoa, quando ela olha para mim, eu sinto que o meu cabelo, ela só faltou falar, o meu cabelo levanta. Né? Eu falei: não, eu oro pela senhora. Eu orei, abençoei a vida dela, e ela olhou para mim e falou assim: o senhor ouviu alguma coisa? Eu estou vendo você. Não, senhor, Deus não te mostrou nada. Eu falei: mano, eu não vou ficar aqui adivinhando. A senhora tem que entender uma coisa: que tudo na sua vida é perseguição. Tudo na sua vida ninguém gosta de você. Muda este pensamento. Segue a tua vida.
E assim acontece com muitos. Acontece. Olha o que diz aqui, em Salmo 19, verso 14. Salmo 19, verso 14. Ô mídia, vocês estão, meu Deus, hoje, hein? Vocês estão 200 por hora aí. Parabéns, vocês estão muito rápido. Parabéns. Salmo 19, verso 14. Quem encontrou, diga amém. Eu vou ler na tradução NBV. Lá no telão está a tradução ARA. Desejo que as palavras da minha boca e os meus pensamentos íntimos sejam sempre agradáveis ao Senhor, minha rocha e meu libertador. Veja só, o que agrada a Deus não é só o que eu falo, mas é o que eu também. Cuidado com o que você está pensando. Você está vendo como o que eu penso pode atrapalhar e travar minha vida? Eu não falo, mas você pensa. E Deus está dizendo assim, olha, sabe o que me agrada? Não é só o que você fala, mas é o seu pensamento. É sério. Fala assim comigo, que as minhas palavras e os meus pensamentos agrade o Senhor. Olha o outro irmão, fala assim, cuidado com o que você pensa. Fala assim, o que Deus pensa de você é um plano de paz, é um futuro abençoado para a tua vida. Fala para ele assim, acredite nisto. Tem glória a Deus na igreja? Tem aleluia? Eu já estou chegando ao final. Eu quero que você abra em Josué capítulo 1, quinto livro da Bíblia. Josué capítulo 1. Quinto não, sexto, perdão. Sexto livro. Josué capítulo 1, versículo 8. Josué capítulo 1, versículo 8, que está escrito aí. Não deixe de falar as palavras deste livro e da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Na NVT vai dizer assim, volte para mim lá no início, ela vai dizer assim, relembre, volte no início do versículo, relembre continuamente os termos deste livro. Volta isso. Você veja que ali está dizendo, não cesse de falar deste livro da lei. Antes, pensa nele. Pensa nele. Fala assim comigo, pensar no que está escrito na palavra de Deus. Ele fala assim, se você guardar no teu pensamento tudo que está escrito, não deixar que o diabo coloque mentiras, tudo que você estudou, você examinou, eu vou fazer prosperar o teu caminho e você será bem sucedido. Está vendo? Fala assim comigo, tudo começa pelo que eu estou pensando. Muitos caminhos, pessoas não são muito bem sucedidos. Não estou falando de uma prosperidade fora do normal. Estou falando de todas as áreas da sua vida. Deixa eu falar uma coisa, perguntar uma coisa para você, mas não responda para mim, por favor. Quando alguma coisa der errado na sua vida, o que você pensa? Quando as coisas não acontecem da maneira que você planejou, o que você pensa? Aí Deus está dizendo aqui, enche a tua mente com a minha palavra. Enche a sua mente com a minha palavra. Se você fizer isso de dia e de noite, porque não tem como eu e você, dependente do lugar que às vezes você está, que às vezes acontece de pessoas me encontrar em algum lugar fora da igreja, pede para orar, sabia?
Às vezes o supermercado me para, ô apóstolo, me chamam para orar dentro do supermercado. Eu falo, Jesus, seguro que se tiver alguma coisa errada aí, você não vai voar. E eu oro. Mas tem ambientes que às vezes você trabalha, você não tem como estar falando a palavra de Deus naquele lugar. Você está no teu trabalho, você está dentro de um lugar que não dá para você ficar verbalizando. Mas eu falo assim, pense na minha palavra. O diabo está te mostrando o contrário. Mas eu quero que você pense no que está escrito na minha palavra, que eu farei você prosperar e ser bem-sucedido. Através do quê? Dos meus pensamentos. Então, o que eu falo, o que eu penso, agrada a quem? A Deus. O que você está pensando? Hoje nós estamos aprendendo aqui como cuidar da nossa mente. Você vai embora para a tua casa daqui a pouco. Amanhã você vai levantar cedo para trabalhar. Mas cuidado. O inimigo, com certeza, ele vai querer vir com sofismas, mentiras, enganos na tua mente. Tem gente que perde tanta coisa boa na vida. Coisas que nem está acontecendo. E às vezes não ouve ninguém. Às vezes alguém fala, não faz isto, não toma essa decisão. E vai. Por quê? Acreditou na mentira do diabo. Perdeu o melhor momento da vida dele, o melhor momento da vida dela. Por quê? Mentira. Quantas mulheres, homens são ciumentos ao extremo. Porque às vezes tem mulher que o marido está do lado, estão num lugar, o homem está ali comendo e ela está com o olho assim nele, esse homem. O homem olha para a esquerda, o olho dela vai junto. Quem tinha que ouvir não veio. Se vai numa praia, ela entra no olho dele para ver se ele está olhando. Meu Deus, terra, que negócio é esse? Tem pessoa que não vive. Deixa eu perguntar uma coisa, mas não me fale se é ciumento. Eu vou falar que isso não é de Deus. Pessoas que são assim, são pessoas que estão sendo atacadas pelo inimigo, que são os seus sofismas e são mentira. Mas hoje Deus vai libertar a sua mente. Escute, eu quero terminar com vocês agora, lá em Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4. Quem contou, diga amém. Olha, está escrito o versículo 1. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou, deu à luz a Caim. E disse ela, com auxílio do Senhor, tive um filho homem. Voltou a dar à luz e desta vez, Abel, irmão dele. E Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim, agricultor. Agora veja, a mãe de Caim, ela não sabia o que ela estava gerando. Porque Caim significa o quê? Adquirido. E ela não esperava quem seria Caim mais tarde, que mataria o seu próprio irmão. Você veja que é interessante, nós lemos o versículo 1 e o 2. Veja se ela faz menção do nome de Abel. Ela não faz. Ela só fala de Caim. Ela só faz questão de dizer qual o significado para ela o nascimento de Caim, sim ou não. É simples, é só você olhar aí no versículo 1 e 2. Ela não faz questão de dizer que Abel também era alguém que ela amava. E Abel significava o quê? Respiração. A mãe enxergava o futuro de Caim de um jeito, mas ela não enxergava o futuro de Abel.
E, no entanto, quem seria aceito por Deus seria Abel. Muitas vezes nós temos que tomar cuidado. Quando nós não somos aceitos, ou alguém da sua casa não enxerga quem você é, você não deve deixar que o diabo venha lançar na tua mente e você crescer com este pensamento desde a sua infância. Lá em casa já ninguém acreditava em mim. Lá em casa ninguém já me aprovava. Eu já vi filhos dizendo: eu sou ovelha negra. Eu já vi pessoas dizendo isso, mas veja só o que aqui está acontecendo. A mãe não teve a mesma expectativa com Abel, a qual ela teve com Caim. E isso não vai mudar o que é na vida de Abel. Não atrapalha o seu crescimento, não atrapalha quem ele era e não atrapalha ser quem ele foi para Deus. Está entendendo? Quem está entendendo, da glória a Deus? Então veja só, muitas pessoas têm necessidade de que alguém de casa ou alguma pessoa fale: olha, você é isso. Ela necessita que alguém mostre ou fale de palavras de aprovação, para que aquilo impulsione ela ser alguém. E muitas vezes alguém não fala, não existe palavras que façam ela impulsionar, e ela fica cativa àquele pensamento. Está vendo? Ninguém gosta de mim. Já começa isso em casa. Já começa no meu lar. Meus pais não me aceitam, meus pais não me querem. Agora veja, nós vamos aprender aqui uma coisa com Abel, que a Bíblia não está dizendo isso, mas a Bíblia não vê Abel tendo reações iguais do seu irmão Caim, de ciúme, de inveja do seu próprio irmão. Veja só a diferença. Para a mãe seria a esperança, e não foi. O outro, ela não faz nem menção de quem ele poderia ser. E foi alguém que foi aprovado por Deus. Podemos não ser aprovados por homens, mas nós temos que aprender que nós temos que ser aprovados por Deus. Porque é Ele que abre porta, é Ele que fecha. É Ele que cura, é Ele que sara, é Ele que transforma. É Ele que vai fazer com que os seus sonhos venham se tornar verdadeiro. É Ele que pode fazer todas as coisas. Quem está aqui para dar glória a Deus? É Ele que é Deus, é Ele que pode abrir portas aonde não existe, porque Ele é Senhor. Não é porque eu não sou aprovado por A e B que eu vou deixar que o diabo leve o meu pensamento para baixo, seja uma pessoa negativa. Eu vejo pessoas, irmão, olha, eu atendo pessoas. Eu, a bispa, já há 25 anos, nós fazemos o gabinete pastoral. E muitas pessoas, às vezes têm 30 anos, 40 anos. Tudo começa em casa. Ela fala disso, fala daquilo, fala assim, mas quando chega na mãe, no pai, a lágrima desce. Porque não sente que foi aprovado. E ela fica cativa àquilo. A vida não anda, a vida não vai. Então que Deus trouxe eu e você aqui para te dizer isto. Você veja aqui, nós temos 2 irmãos. A mãe fez menção dele e o outro não. Só que aconteceu o contrário. Deus aprovou Abel, não aprovou Caim. E depois vai acontecer no versículo 6, veja aí, para nós encerrarmos aqui. Louvor já pode vir. Versículo 6 vai dizer assim: o Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Porque o seu rosto se transtornou. Versículo 7: se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Deus pergunta para Caim: Caim, por que seu rosto está mostrando tanto ódio assim? Por que teu rosto está desse jeito, cheio de raiva? Olha o que Deus está vendo.
Veja como que é Deus. Por que você está furioso? Porque Deus sabia o que Caim estava pensando. Alguém não sabe o que você está pensando, mas Deus sabia que Caim estava pensando. Deus vai dizer para ele assim: Caim, se você deixar isso que está no teu pensamento sair para fora, é o seu fim. Pare agora. Olha o que você está pensando. Veja como é que Deus sabe do meu pensamento e o seu. E Ele está dizendo assim: olha, Ele vai ganhar tanta força em você que você vai estar acabado. Deus dá uma escolha para Caim. Deus está dizendo algo para alguém esta noite. Olha o que você está pensando em fazer. Olha o que você está pensando, porque isso vai ganhar força na tua vida. Da mente vai vir para fora.